Olá, sexto ano, professor Gustavo aqui, eu ensino Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e mais uma vez vamos trabalhar aqui o material de complementação escolar de vocês, o dessa semana. Espero que vocês estejam bem, espero que as famílias de vocês também estejam bem, né? Vamos torcer para sair logo essa vacina, para a gente poder voltar aí para as nossas salas de aula em segurança. Eu tô com muita saudade de dar aula para vocês. Mas vamos lá. No material dessa semana, ele já começa, como das semanas anteriores, com a proposta de um podcast. Vocês estão ouvindo podcast? Ouçam, é muito importante, é muito legal. E desenvolvam esse hábito de ouvir podcast. Porque é aquilo que eu sempre falo, você pode ouvir lavando a louça, passeando com o cachorro, por aí vai. Bom, essa semana a gente tem a foto de mais um lugar no centro da cidade, que é o Cais do Valongo, né? E quando eu estava lendo esse material para preparar essa fala para vocês, eu pensei em duas coisas. Primeiro, os lugares têm história. Todo lugar tem uma história. E como a gente fica sabendo dessa história? Existem alguns caminhos para a gente saber a história dos lugares. E é por isso que também é importante estudar história. A história e a geografia, elas se ajudam muito. Eu vivo conversando muito com os professores de história da minha escola. Bom, a paisagem, ela conta um pouco da história dos lugares. Quando a gente olha essa paisagem aqui, a gente já vê que nem todos os elementos que estão ali são do mesmo período. E vai ter uma questão para falar sobre isso. Perguntar para as pessoas mais velhas também ajuda. Fotografias antigas, arquivos, documentos antigos, isso tudo nos ajuda a contar a história dos lugares, que às vezes a gente passa várias vezes e não percebe, e não sabe, né? Mas tem ali muita história para ser contada. Vamos lá. Número 1. Aponte os principais elementos presentes na paisagem retratada ao lado. Então, é um exercício de descrição da paisagem. Vocês vão descrever essa paisagem que vocês estão vendo. Isso aí vocês já estão cansados de fazer. 2. Explique a importância do Cais do Valongo para a história da formação da cidade do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, ele é extremamente importante para contar a história da nossa cidade. Por quê? No início da história do Rio de Janeiro, né? É até esquisito falar isso, porque a história do Rio de Janeiro é muito mais antiga, mas a gente acaba começando a estudar mais a partir da chegada dos portugueses aqui. Mas antes dos portugueses já tinha muita gente, já tinha muita história. Mas pouco após a chegada dos portugueses, as pessoas que eram escravizadas eram trazidas aqui e chegavam pela chamada Praia do Peixe, onde é a atual Praça 15. E eram comercializadas na rua direita, que hoje em dia é a rua 1º de Março. Isso é um absurdo sem tamanho, onde você compra e vende seres humanos, sob o pretexto de que os brancos eram superiores aos negros, então os negros poderiam ser comercializados e vendidos. Isso é um dos maiores crimes, se não for o maior crime cometido contra a humanidade na história. É algo cruel, é algo atroz e é algo que tem reflexo até hoje. Se você vai olhar as camadas da população mais rica no Brasil, a maioria esmagadora entre os mais ricos é branca e a maioria esmagadora entre os mais pobres é negra. Isso porque os negros e pardos no Brasil, os pretos e pardos no Brasil, perdão, eles são mais da metade da população. Além disso, se você liga a televisão e vai ver filmes, novelas, coisas feitas aqui no Brasil, onde mais da metade da população não é branca, você vai ver que quase todo mundo é branco. A maioria esmagadora dos protagonistas de novelas brasileiras, por exemplo, são brancos, apresentadores de jornais, de programas no geral, né? Eu tenho 31 anos de idade, eu já fui a muitos médicos na minha vida, porque eu tenho alergia, 1000 coisas. Eu já fui por muitos médicos, eu só fui atendido por um médico negro em toda a minha vida. Então é algo que a gente precisa pensar. E quando a gente conserva e conta a história de lugares como o Cais do Valongo, isso ajuda a gente a reforçar que a gente precisa combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de escravidão. Então, o que acontece é que, com o tempo, existia uma nobreza circulando ali pela área da Praça 15 e que ficavam incomodados com a presença do comércio de pessoas. Eles não ficavam preocupados porque as pessoas estavam sendo compradas, vendidas, escravizadas, mas porque eles tinham que ver. Então, isso passou para essa área da cidade, para o Cais do Valongo, para esse lugar. E por muitas e muitas décadas, os escravos eram comercializados ali. E ali, além do Cais do Valongo, a gente tem o Museu dos Pretos Novos, que é algo
absurdo, assim, porque era uma senhora que na casa dela ela foi fazer uma obra e ela encontrou ossos. E ela descobriu que os ossos dos escravizados que ou morriam na viagem dos países da África para o Brasil, ou que morriam quando chegavam aqui, eles eram jogados fora. Então se encontrou ossos de pessoas misturados com lixo. E hoje em dia isso virou um museu, para que a gente não esqueça de que a gente já foi muito cruel e que para esse tipo de crueldade não se repita. Então é um espaço extremamente importante. Então tem os armazéns onde esses escravizados ficavam de quarentena, para ver se não iam trazer nenhuma doença, ou onde eles, a viagem era algo absurdo para eles. Então eles chegavam muito magros, muito debilitados, não tinham os armazéns de engorda. Eles eram completamente desumanizados, eles não eram tratados como seres humanos. Isso é uma coisa muito triste. Então, 3. Apresente pelo menos 2 elementos presentes na paisagem desse lugar que mostram que a paisagem do tempo e as suas marcas no espaço. Então, ao mesmo tempo, a gente tem ali esse marco do Cais do Valongo, que provavelmente é de 1700 e alguma coisa. E ali a gente tem prédios espelhados, angulosos, que são provavelmente do século XX, Então a gente tem século XVIII, século XX, aí tem esse cercado, que já é do século XXI, em volta desse patrimônio histórico. E na questão 4 se fala do jongo, que é aí algo que veio junto com esses escravizados da cultura deles. Então, que é algo que envolve música, envolve dança, e é de uma riqueza muito grande. Uma das grandes riquezas do Brasil é que a gente tem ali a cultura dos nossos povos nativos misturados com de todas as pessoas de vários cantos do mundo que vieram para cá e formaram essa coisa única que é a nossa cultura. Bom, então pede para pesquisar na nossa família, bairro ou comunidade algum elemento cultural ou material que tenha sido herdado dos povos africanos e que foram trazidos para o Brasil. Então, converse com a sua família, converse com seus vizinhos, de preferência com os mais velhos. E depois temos um desafio, que é para você compor no estilo do jongo uma poesia contando a história da sua família ou de alguém da sua família, uma história que você acha que precise ficar escrita, que as pessoas precisam conhecer. E não esqueçam de enviar para o materialcarioca@rioeduca.net. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês.